saudações a todos. Mais uma vez estamos a transmitir o nosso conteúdo, que é o podcast. O nosso tema de hoje é família bem resolvidas, prosperidade garantida. Se você acredita que a família é a base da sociedade e que com ela nós podemos ultrapassar determinados problemas na resolução de harmonia e convivência familiar, então, curta e compartilhe o nosso conteúdo, comente, dando sugestões dos próximos temas. Anastácio Vianek, licenciado em Psicologia, pós-graduado em Psicologia Clínica, especialista em Educação Familiar e também desenvolvedor de conteúdos pessoais. É o nosso convidado de hoje. Espero que explores o máximo que tu podes em função daquilo que é o nosso conteúdo. E do outro lado tenho o convidado Antônio Loto Rosário, também é licenciado em Psicologia, fez Filosofia, palestrante, também desenvolvedor de conteúdos. E com estes convidados, então, estaremos a levar o tema no ar que diz famílias bem resolvidas, prosperidade garantida. Meu caro convidado, é consigo. Muito obrigado, Teodoro, mais uma vez. É um prazer cá estar e a você que nos acompanha. E vai ser, na verdade, um prazer contribuir com o melhor que nós temos. E lá vamos nós. Ok. Do outro lado tenho o meu convidado, conforme já o apresentei. Também tenho a honra de poder, então, partilhar o seu vasto saber através do nosso conteúdo que vai ser desenvolvido ao longo do nosso podcast. Meu caro convidado, eu consigo. Ok, muitíssimo grato por este momento em que vamos todos partilhar este grande tema sobre famílias bem resolvidas, prosperidade garantida. Falar da família é muito importante, pois nada pode substituir a família. E por isso, McGraw escreveu um livro, A Família em Primeiro Lugar. E tudo parte da família. E por isso, você que nos acompanha, ajude-nos a partilhar, ou partilhem desse tema, pois é muito importante para si, para a sua família, para a sociedade. E muito obrigado mais uma vez por este grande convite que me propuseram. Família bem resolvida, prosperidade garantida. No ponto de vista sobre a importância familiar, todos nós sabemos que as famílias atuais atravessam determinados problemas que devem ser resolvidos para podermos então garantir a prosperidade dentro das nossas comunidades. E sabemos nós que qualquer um sucesso que nós queremos garantir começa do seio familiar, porque a tranquilidade faz parte daquilo que é a nossa produção diária em função dos nossos objetivos. Começo aqui a colocar este tema ao meu convidado especialista em educação familiar. Conforme eu dizia, Anastácio Vianek, como é que seria então conduzir uma família para que nos dê prosperidade dentro das nossas comunidades, uma vez que a família é o núcleo principal da nossa sociedade? Ok. Muito grato, Dongwa. Como dizíamos, a família em primeiro lugar. Isto porque tudo parte da família. O equilíbrio social, o equilíbrio individual, a formação do caráter, a socialização, a individualização parte da família. E então, uma família bem orientada vai garantir uma sociedade equilibrada. E todos nós somos produtos da família. A família base. Então, se surgirem crianças com depressão, com estresse, desde a idade, o problema é da família. Se as crianças inteligentes, o problema, a questão é da família. Então, os benefícios dessa inteligência parte da família. E então,
temos que fazer com que a família se ajorne, conheça os requisitos essenciais de equilíbrio social dos membros que constituem a família. E então, nisto, temos que ter em conta as funções da família, o papel da família, e não só também termos em conta os tipos da família, ou seja, os modelos sistêmicos familiares. E conhecendo os modelos sistêmicos familiares, poderemos ver o equilíbrio de cada família ou a exigência de cada família, pois os tipos da família dependem do contexto social de cada país, de cada sociedade, de cada nação. E assim, nós em Angola, por exemplo, temos os tipos de modelo sistêmico familiar diferentes da Europa. Então, aí é onde podemos partir para orientarmos bem as nossas famílias. E isso que estamos a fazer aqui visa exatamente aprimorar que as famílias estejam equilibradas, para que haja desenvolvimento, para que haja prosperidade, porque se o país tiver as famílias desestruturadas, não vamos falar de desenvolvimento, muito menos de prosperidade, porque tudo, como dizemos, parte da família, que é o núcleo, a célula básica da sociedade. Portanto, a sociedade começa pela família e nada pode substituir a família. Por isso podemos dizer que a família cria a diferença. Agora, para o equilíbrio da família, temos que saber qual é o papel da família. Quais são as funções da família? Que fatores conduzem para uma família feliz? E tudo isso posto em conta, teremos uma família equilibrada, temos uma família próspera, e também de ressaltar que a família tem que se ir fazendo, que não há família totalmente perfeita. O mosaico familiar, o modelo sistêmico familiar é diferente em função de cada contexto. Não há famílias 100% equilibradas. E por isso a família tem que se ir fazendo. Pois os membros da família são diferentes. Dos mesmos pais podem sair pessoas diferentes. E sair de pessoas diferentes. A nível mental, a nível de socialização, a nível de individualização. E então temos que ter em conta esses modelos sistêmicos familiares para podermos ter função, para podermos orientar cada família. Assim, por exemplo, começando pelo conceito de família, o Ndongo já deu o conceito de família de forma sintética, que é a célula fundamental e principal da sociedade. A sociedade toda começa daí. E da 8ª classe já sabemos o que é a célula. Então não é preciso repetirmos a pequena porção da matéria viva. Então a pequena porção da sociedade é a família. A estrutura básica, unidade de estrutura básica social. E vamos agora, para podermos compreender, ver os tipos de família, os modelos sistêmicos familiares. Assim temos a família nuclear, que é constituída por pai, mãe e filhos. Portanto, aí não há intervenção de ninguém mais. E essa família guia-se por normas. Cuidar da casa, cuidar dos filhos e mais nada. Não é que cuidar de sobrinhos, de sogros, de sogras, não. Por isso chama-se família nuclear. Depois temos a família monoparental. E monoparental significa uma família com um só elemento familiar dirigente, por exemplo, a mãe
a cuidar dos filhos. Os filhos. O pai a cuidar dos Cuidar dos filhos. filhos. Chama-se monomarental. Se for a mãe a cuidar dos filhos. Monomarental. E hoje temos em Angola muita situação dessas das mães que cuidam dos filhos. E Famílias desestruturadas com algum nível com algum nível de promiscuidade que pode comprometer aquilo que é o crescimento e o sucesso das nossas famílias. Então, no ponto de vista daquilo que é a abordagem direta do conceito familiar, temos famílias monoparentais, famílias nucleares e famílias alargadas. E as famílias alargadas são aquelas que podem constituir... Se vamos para aí, então, Sim, sim. Estamos na família monoparental. Certo. Quando é o pai a cuidar das crianças. Quando é o homem. A monomarental. Quando é a a mãe, mulher. monomarental. Sim. Então, o que se deve orientar a esses elementos, a esses indivíduos que cuidam das crianças sozinhos? Portanto, eles terem noção de que são pai e mãe ao mesmo tempo, e são mãe e pai ao mesmo tempo, e não fazer represálias das separações, não voltarem para o passado, porque quando eu vivia com seu pai, eu vivia com a mãe, isso depois vai danificar o crescimento normal das crianças. Portanto, a pessoa tem que assumir-se como pai e mãe, e como mãe e pai ao mesmo tempo, de forma alegre, de forma a cuidar, a garantir o equilíbrio mental das crianças. Então, isto é a orientação que deve existir nessas famílias monoparentais e monomarentais. Depois temos o tipo de família binuclear. Significa viveram juntos, houve separação ou divórcio por várias causas. Ninguém morreu. Vivem todos. Então, convergem na educação dos filhos. Os filhos não têm culpa de ter nascido de vocês. Então, também não podem sofrer consequências dos vossos conflitos. Então, tem que ser cuidados, educados, acompanhados, mesmo separados. Isso constitui o tipo de família binuclear. Depois temos família alargada. Ou melhor, temos família reconstituída ou mosaico. E nessas famílias caracteriza-se pelo segundo princípio: os meus, os teus e os nossos. E por isso chama-se também família mosaico. E essa família mosaico é preciso ser bem orientada, porque tem muita complexidade. Filhos que vêm de uma relação, de outros filhos que vêm de outra relação, e depois todos se juntam, cada filho com as suas características, com o seu caráter, com a sua personalidade, com o seu comportamento transportado de outras famílias. Uma parte dos filhos vem de 4 famílias, outra também de 4 famílias. É herança de 8 famílias. E tudo junto exige muito cuidado. E então aí o que se orienta? Os pais que se juntaram, teve essa segunda relação, cada um trouxe os filhos que trouxe, tem que ter a noção de unidade familiar. Não é filho da mulher, nem filho do marido, todos são nossos filhos. Todos que vieram, como os que foram resultado da nossa união, todos são nossos filhos. E assim vão crescendo todos em unidade, sem separação, sem rejeição, sem distinção, e sem valorizar uns e desvalorizar outros. E então, tudo isto vai constituir orientação para esse tipo de família mosaico ou reconstituída. Depois temos família alargada. Para dizer que tanto a família alargada como a reconstituída ou mosaico tem complexidade, porque nem sempre é possível educar-se totalmente esse grupo de pessoas, porque por causa do número.
elevado de membros familiares. E então, a família alargada é constituída por pai, mãe, filhos, depois outros componentes que vêm de outras famílias, sobrinhos, primos, sogros, sogras, primos dos sogros, sobrinhos dos sogros, tudo fica em casa. Então, fica um número elevado e Isso podemos ter torna- complexo, torna difícil, torna complexa É isso mesmo. a educação. da educação Sim. e a alimentação, por exemplo. Pronto, então nesta convivência Sim. conjuntural nós temos um sistema de resolução de conflitos porque cada uma das famílias traz o seu modelo de educação Correto. e ao juntarem-se nós vamos trazer padrões diferentes de educação. E nesses padrões diferentes de educação nós vamos ter educação religiosa, educação formal e educação social. Uhum. E nós como educadores sociais teríamos que encontrar um modelo para podermos então harmonizar estes conflitos. Como nós poderíamos então elaborar uma estratégia para educar essas pessoas que não tiveram educação religiosa, por exemplo, ao nível da sociedade? Uhum. Pronto, então, claro que essas famílias, sobretudo a nível dessas famílias Sim, sim. complexas, pronto, temos que saber recuperar esses indivíduos ou esses membros familiares que não tiveram a chance de ter uma educação religiosa, como com superações, por exemplo. Isso que estamos a fazer ajuda a introduzir as pessoas na importância do autoconhecimento. E o autoconhecimento é importante, porque a pessoa tem que saber, tem que penetrar e se dizer, falta-me isto, falta-me aquilo, tenho que aprimorar isto, tenho que potencializar a minha vida religiosa, potencializar os meus conhecimentos nisto, naquilo. Então, isto passa necessariamente pela importância do autoconhecimento e inculcarmos nas pessoas já adultas esse processo de penetrar em si, de fazer a leitura interpretativa interna e saber o que tem que aprimorar. Tanto, e inculcar a importância da vida religiosa, nesse caso, nas crianças que não tiveram. E aproximá-las da área religiosa, de contextos religiosos, para irem valorizando a religião para a questão moral, para a questão do equilíbrio mental também, e para a questão da sociabilidade familiar. Bem, Tá bem. a família é a base celular, tal como se disse aí muito bem, de uma sociedade sem a qual é impossível nós progredirmos, é impossível nós crescermos e é impossível fazermos coisas maiores e melhores. Ou seja, eu costumo dizer assim que igreja é um ajuntamento de família. Antes que seja a igreja, portanto, tem pessoas, e essas pessoas provieram de uma família. Empresas é um ajuntamento de família. Escolas, instituições é um ajuntamento de família. Mas a primeira, maior e mais importante instituição chama-se família. Então, por isso é que a família é a base de tudo. Disse-se muito bem que, de verdade, deve existir aqui um equilíbrio familiar para que haja prosperidade. Mas eu quero aqui dizer que, para que haja esse equilíbrio, é necessário que, portanto, nos conheçamos, tal como se disse aí muito bem. Eu não posso resolver uma família se não estiver muito bem resolvido. Então, a resolução passa a parte de mim mesmo. Saber que eu sou alguém, tenho alguma identidade e posso contribuir com algo de melhor que eu tenho. Mas aqui, temos aqui destacar que disse-se muito e eu podia aqui resumir de que eu percebo que existem 3 tipos de famílias. Disse-se muito, mas eu podia resumir que existem 3 tipos de família, costumo assim dizer. Família 1, família 2, família 3. Ou seja, a família 1 é aquela família da qual nós viemos, que são os nossos pais. A família 2 é aquela da qual nós constituímos, eu, a minha esposa. E a família 3 é aquela que nós vamos gerar. Ou seja, na família 1 nós devemos tirar princípios e honra. Na família 1 nós devemos ficar com os princípios e ressignificar esses princípios. E da família 2 nós devemos construir os princípios. A família 2 é aquele que eu construo e a minha
minha companheira, minha esposa. Só que eu devo treinar a família 3, que são os filhos. Eu costumo dizer que os filhos são flechas que se lançam ao ar. Entretanto, devemos saber que diante de uma família que nós constituímos, tem potenciais famílias, que são os filhos. E esses filhos é que devem ser muito bem orientados e dirigidos para que tenham sucesso. E estamos aqui a falar sucesso em tudo. Muito se fala de sucesso, mas pensa-se que sucesso é só ter dinheiro. Sucesso é ter um bom bom comportamento, por exemplo, social. Sucesso é ter uma boa dignidade. Sucesso é ter uma boa transparência social. Sucesso é muito mais do que se possa pensar sobre dinheiro. Entretanto, se nós formos muito bem resolvidos, acredito que vamos impactar positivamente as famílias. Então, importa dizer que é preciso que nos resolvamos a nós e saber que nós convivemos com pessoas e as pessoas, tarde ou cedo, nos podem frustrar. E nós devemos saber lidar com as diferenças individuais. Saber que o ser humano é um ser complexo e devemos conviver nessa complexidade ajuda muito para a progressão dessa prosperidade. Pronto, Ok. só um momento. Gostava aqui de ressaltar o seguinte. Significa que dentro dessas famílias que nós estamos aqui a tratar, que são famílias que vão contribuir para o crescimento e engrandecimento da nossa sociedade, nós vamos encontrar ainda determinados conflitos por serem resolvidos, onde existem filhos que não perdoam os pais, existem pais que também culpam os filhos e existem filhos que acabam por não conseguir tirar esses bloqueios, ressignificarem para que consigam dar o encaminhamento daquilo que é a sua prosperidade. No ponto de vista de crescimento ao nível social, ao nível econômico e não só, como é que nós íamos então olhar para a resolução desses conflitos dentro da educação familiar e do ajuntamento das famílias, principalmente aquelas que nós podemos considerar famílias alargadas? Ok, só para potencializar o que disse o Lote, Sim. falou dos 3 tipos de família. Isto, não? Ok. Portanto, aí temos a família aliança, que é o pai e a mãe. E a família de filiação, Sim, que é pais e filhos. E a família de consanguinidade, que é entre os irmãos, entre os filhos. Então, e depois também temos a família não sanguínea e a família sanguínea. A família sanguínea, estamos exatamente a falar da família sanguínea, certo. e depois vamos resvalar para a família não sanguínea. Portanto, o pai, mãe e filhos é a família sanguínea. Agora, temos a família religiosa, a família empresarial. Aqui onde estamos constituímos também família. Que é a família empresarial. Empresarial. Pronto. Família comunitária, enfim, família acadêmica. Temos vários tipos de família. Agora, estamos a tratar incidentemente, a incidir mais na família sanguínea. Da família sanguínea. Agora, o Ndongo falou da questão econômica familiar. Okay. A economia em casa ou de um lar tem que estar equilibrada. E aí significa que os pais, a nível dos filhos e dos membros que constituem a família, têm que ter a noção de altruísmo. Ou ter a função de suporte familiar. Essa é uma das funções da família, suporte familiar. E suporte familiar é fazer com que a família se reestruture, a família se equilibre a nível econômico. Não falte coisas fundamentais na família. E os membros da família saibam que, de fato, há alguém que está preocupado com a nossa família. E aí vamos falar para o termo sistema. A família é um sistema. Significa que é o conjunto de pessoas que constituem um todo. Mais ou menos uma engrenagem. E tudo gira. Se um dos membros da família não contribuir para que haja
essa rotação familiar, ou Sim. esse giro, digamos assim, familiar. Sim. Então a família fica desestruturada. Então, todos têm que ter uma educação única da família, tem que ter um caráter da família, tem que ter um conduta familiar, para que realmente não haja dispersão econômica. E todos têm que compreender que na família cada um tem que se sacrificar para o equilíbrio da família. Passo pelo Leonardo. Na família cada um tem que ser uma pedra para esse edifício, para a construção desse edifício familiar. E os que, por exemplo, já conseguem proventos, os que já trabalham, então tem que contribuir de forma desafogada para a família, para que realmente haja o equilíbrio econômico familiar, para que não haja muitas lacunas familiares a nível financeiro e tudo se equilibre a nível da família. Isto passa necessariamente pelo caráter dos pais. Pais não muito autoritários, pais não muito com síndrome de posse, e não largam, então não desfacam os membros da família, e cada família se vai respeitar a unidade familiar, e nessa unidade familiar onde vem a prosperidade familiar, porque todos lutam como se fosse um corpo para engrandecimento da família. Então, o egocentrismo pode não ajudar no desenvolvimento das nossas famílias em função da resolução de conflitos. Eu vou pedir agora ao meu convidado, Lotte, poderias espelhar um exemplo de resolução de conflito ao nível familiar que pode impactar aqui o nosso convidado, o nosso telespectador que nesse momento nos acompanha? Bem, tal como se disse aí muito bem, é um tema bastante sugestivo e muito importante, que em curto espaço de tempo, que não podemos esgotar tudo que se diz à volta da família, ou que pode circundar à volta da família, né? Quando se diz aqui que a família é a base fundamental da qual assenta todos os valores e costumes, não se retira nada aqui do que se disse, né? Mas eu percebo que todas essas instituições de que aqui se fez referência, a escola, a empresa e outras mais afins, provieram de uma família. Entretanto, eu percebo que existe, portanto, uma orientação da qual só tem de vir da família. Falou-se aqui de que uma família monoparental, e é muito bem respeitável, só que eu tenho dificuldade em saber e perceber que a família monoparental existe a ausência de um dos pares. Agora, não sei se a criança fica muito bem orientada só com uma única orientação, se é a ausência do pai ou a ausência da mãe. Eu acredito que a criança tem de crescer, disse muito bem meu amigo Vianney, equilíbrio familiar. Quando faltar um dos entes, um dos seres, ou o pai ou a mãe, provavelmente a criança possa crescer como que desequilibrada. Entretanto, aqui tem que se perceber de que a família tem de beber das duas águas, ou seja, tem de ter proveito de ensinamentos dos pais, também tem proveito do ensinamento da mãe, para que quando se junte, ela consiga ter um equilíbrio social e muito bem orientado. Entretanto, os pais é que devem inicialmente guiar, cuidar, eu costumo dizer não proteger, mas sim orientar as crianças, não criar, mas sim treiná-las, porque ao contrário do que tem acontecido na nossa sociedade, existe uma onda tal e forte de querer desincentivar, portanto, a estrutura familiar, onde está Deus acima, pai, mãe, acima de tudo. Ou seja, quando nós rompemos esse equilíbrio de Deus que está acima, no triângulo, a família eu tenho como um triângulo onde está acima Deus, um lado está a mãe, outro lado está o pai. Entretanto, esses pais que vão gerar, portanto, uma outra família que eu chamo a terceira família, que são os filhos. E esses filhos, quando não forem muito bem orientados, quando não forem muito bem potencializados pelos dois, porque vamos aqui entender que existem diferenças individuais e vamos aqui discutir que as necessidades de um homem são diferentes das necessidades de uma mulher, mas quando o filho tem em mente o equilíbrio da necessidade de um pai que é provedor, de uma mãe que às vezes é consoladora, evita-se muitas atrocidades, muitos conflitos que podiam aperigar a nossa sociedade.
Quer dizer, o bem, alguns princípios que podiam orientar a família, verdade, unidade, administração, mordomia, esses princípios devem ser aprendidos em casa e com os dois seres, com o pai e a mãe. Acredito eu que se faltar um dos seres, penso eu que não haverá bom sucesso e prosperidade familiar. Pronto. Desculpe, Sim, só para à vontade. secundarizar. Sim, sim. Pronto, falou da família monoparental e suas consequências negativas. Uma das consequências é a falta do membro. Mas há momentos, há situações em que as crianças não têm culpa de faltar o pai. E sobretudo na nossa situação angolana, a mulher às vezes é enganada. Engravida-se com o senhor e o senhor desaparece. Vai para o norte, vai para o sul, e a mulher não sabe mais, a moça não sabe mais onde que foi o moço com que ele engravidou. E, consequentemente, tem que cuidar da criança sozinha. Tem que cuidar da criança sozinha. Então, não tem culpa. É um aspecto. E nesse aspecto, a menina ou a mulher tem que ter noção de que tem que substituir o pai. Aquilo que eu disse no princípio, é de ser pai, mãe e pai ao mesmo tempo. Agora, o que acontece no contexto atual? Nós, os pais, não temos tempo para os filhos. Naquele tempo havia o lonchango, em que a uma dada altura os mais velhos reuniam-se com os filhos e davam educação aos filhos. Falavam com os filhos, primeiro davam o genograma familiar, a psicologia chama-se de genograma, mas isso podemos dizer a árvore genealógica às crianças. E instruíam, diziam isso é perigoso, não se pode fazer, isto sim pode se fazer na sociedade, ande assim, a pontualidade é boa, chegue em casa a tempo e vamos comer todos juntos. Portanto, iam dando instrução genealógica ou geracional a novas gerações. Agora nós não temos tempo. O pai sai às 5 da manhã, deixa as crianças a dormir e vem às 22, encontra as crianças a dormir. Quando que o pai vai dialogar com as crianças? Eu costumo dizer que as crianças, quer dizer, nascem na horizontal e crescem sempre na horizontal. Infelizmente, é muito triste. E então esse mundo frenético danifica essa geração nossa que chama de filhos. Mas é Os pais assim. não dialogam. E muitas vezes a criança conhece mais o vizinho do que o pai. Só para dar aqui um subsídio sobre isso para o nosso telespectador que nos acompanha. Na verdade, existem modelos que podemos adotar sim para a resolução de determinados problemas dentro das nossas famílias, principalmente para aquelas famílias que têm essa distorção. Não é culpa da sociedade, mas é culpa dos pais que geram os filhos sem orientação, mas isso ainda pode merecer uma correção. E nós temos hoje livros, depois palestras de terapias, workshop que podem ajudar a orientar e a corrigir algumas debilidades dessas pessoas que vêm de famílias com algum nível de distorção muito grande. Quais são os métodos, os livros e as terapias que nós poderíamos adotar para que a pessoa que está ali do outro lado, que nos acompanha, pode adotar para corrigir desse grande problema que pode assolar a nossa sociedade, já que família muito bem orientada, a prosperidade garantida. Ok, donc há muitos livros que falam da família, de psicoterapia familiar, da constituição familiar, e eu estava a ler esse livro A Família em Primeiro Lugar, de McGraw. É muito interessante, muito importante. E para aqueles que sabem ler, aprimorem os livros que tratam da família, exatamente, vão encontrar muita solução, vão encontrar muita orientação de podermos equilibrar e estruturar de forma sólida as nossas famílias. E depois vão compreender a estrutura da família a nível de várias sociedades. Por exemplo, a estrutura familiar da Europa não é igual à nossa. Não é igual. Imagine, nós aqui temos a poligamia, por exemplo.
E o europeu já não admite, assim, de forma lapidar esta situação. Portanto, a poligamia que se divide em poliginia e poliandria. Então, só para distinguirmos os termos, para podermos compreender. Sim. A poliginia consiste no um homem ter várias mulheres. A poliandria, a mulher com vários homens. Isso tudo chama-se poligamia. Do grego polis, muito, e gamos, casa. Muitas casas. E então, outra metodologia, para aqueles que nos acompanham neste momento e que estão ter acesso aos meios, a essa nova tecnologia, Sim. esse deve passar a informação àqueles que não têm capacidade de usufruir dessas novas tecnologias, com conversas, com encontros familiares, e aproveitar, por exemplo, encontros familiares de pedidos, de apresentações, passar essa mensagem do equilíbrio da família, para dirimirmos conflitos que possam existir na família. E então, essa é uma metodologia. E também, no caso dos que sabem ler, no caso dos que conhecem a vantagem das novas tecnologias, das TICs, quando virem que todo o problema familiar lhes ultrapassa, devem procurar os especialistas para irem fazendo sessões de psicoterapia, para realmente compreenderem a vantagem do enquadramento familiar, do equilíbrio familiar, e depois a gente que estudou para o efeito, para poder ajudar a equilibrar as famílias. Pronto. Nesse momento... Nas escolas também. As escolas também têm um papel fundamental de educar a nossa sociedade e dar a importância da família. E as igrejas também, as reuniões das igrejas, as formações das igrejas, as homilias, tanto deve tender para o equilíbrio familiar, o conhecimento, o equilíbrio e as funções da família. E assim, quando se valorizar a família, vamos estar distantes dos conflitos familiares. Bem, há muito que se diga sobre a família e eu quero aqui ressaltar, e costumo assim dizer que podemos até dar material orientador, mas muito mais do que palavras, os exemplos são muito mais orientadores. Os exemplos educam muito mais do que as nossas palavras. Entretanto, só para realçar ao que disse muito bem meu amigo Vianney, nós devemos ser os primeiros exemplares. Eu costumo assim a dizer que se eu quero ver bem alguma coisa, devo ser eu primeiro, naturalmente, a ser o exemplo. Ou seja, eu não posso esperar cobrar de alguém alguma coisa se eu não me resolver primeiro. Ou seja, o que acontece na nossa sociedade atual é que nós queremos ter pessoas perfeitas, famílias perfeitas, sem necessidade de olharmos para nós mesmos. Quer dizer, temos uma identidade, carregamos uma identidade. Até que ponto eu estou resolvido para eu cobrar aquilo que eu quero que o outro faça, se eu não dou aquilo que eu quero que de melhor me faça. Ninguém pode ser obrigado ao impossível, ninguém dá o que não tem. Disse aí muito bem, amigo Vianney, de que as famílias hoje estão destruturadas. Hoje não há aquele tempo útil de qualidade, palavras de afirmação, amor, aqueles princípios basilares que podiam construir uma família muito bem estruturada e muito bem encaminhada. Eu queria até aproveitar uma deixa para perguntar ao meu amigo Vianney que estratégias psicoemocionais, diante dessas insuficiências todas que nós registramos na sociedade, podemos ajudar ao caro ouvinte, ao caro telespectador que nos está a acompanhar, para que baixe um pouco desse índice que é preocupante, já que a família é a base de tudo, mas quando não bem resolvida não há prosperidade. Lote, muito obrigadinho. A pergunta é pertinente. Primeiro, o Lote partiu da importância do autoconhecimento. Conhecendo-nos, podemos dar grande contributo à sociedade. E tem essa frase latina, não? Nemo dati quod non habet.
Ou seja, ninguém dá aquilo que não tem. Se você não se ama, não tem prazer de si, como é que vai dar amor? Como é que vai amar? Então, os pais têm que se resolver entre eles próprios, valorizarem-se, amarem-se, terem prazer de si, gostarem-se, para realmente poder transmitir o que tem de si, dentro de si, porque ninguém pode dar ninguém pode dar o vazio. Se ele é internamente vazio, não pode transmitir o vazio. Essa é a primeira questão. A segunda questão é, a nível de filhos, temos que admitir a planificação de filhos. Digo mais, eu posso me explicar. Evitar gravidez ou gravidezes, vamos pôr no plural, indesejadas. Pois há filhos que nascem indesejados. E os pais não vão transmitir amor completo a esse filho que nasceu de forma indesejada. E lapidamente ou invariavelmente essa criança já nasce com depressão. Vai para o modelo sistêmico familiar, para o sistema familiar, já com depressão. Vai ser um membro da família que vai dar muito trabalho. Pode ser mesmo inútil, pode ter atraso mental, porque é uma criança que não foi bem recebida a partir do ventre da mãe. Isto vai fazer com que a família não prospere, porque é um membro que está travado, a prosperidade da família. Há um membro que está travando o equilíbrio familiar, produto dos pais. Então, evitar que os pais façam filhos sem planificação, nesse sentido. Tenham filhos alegres, ou façam os filhos com alegria, para que os filhos também nasçam bem, equilibrados mentalmente. E a mente equilibrada vai equilibrar o organismo. Isso em psicologia chamamos de somatização ou conversão. Todos os problemas mentais convertem-se em problemas físicos. Então, temos crianças com problemas de assimilação, temos crianças com problemas de ajustamento social, delinquentes, e crianças da rua, na rua e para a rua. E muitas vezes tudo é produto do desequilíbrio dos pais. Crianças indesejadas. E crianças que nasceram em famílias numerosas. E dizem na nossa tradição que todos têm que acabar da barriga. Então, e depois não conseguimos cuidá-los. Então, surgem essas situações. Então, haverá conflitos familiares, haverá desequilíbrio econômico, haverá desequilíbrio de educação, haverá desequilíbrio religioso, porque os pais não vão ter possibilidade nem capacidade de ajudar, de educar todos de forma una. Bem, está muito bem claro de que conflitos de papéis mal resolvidos desemboca na dissolução, ou seja, na separação familiar. E numa sociedade em que se exalta muito e pensa-se de forma errada de que o pai é autoritário quando podia ser autoridade e a mãe é submissa, e eu costumo perceber assim que submissão não é estar debaixo de papel. Submissão é estar debaixo da mesma missão, ou seja, é ter a mesma direção, é caminhar. O pai podia ter caminhar de forma muito rápida, mas se estiver na mesma direção, não haverá conflitos de papéis. Mas quando já há conflitos de papéis de que a mãe percebe uma situação, o pai também outra situação, já há costas viradas. Entretanto, eu gostava que o meu amigo Vianney também nos ajudasse, de que forma que podemos ajudar a resolver esses conflitos de papéis, onde o pai não sabe quais são os verdadeiros papéis, não orienta bem os seus filhos, e a mãe também pensa que submissão é escravagismo, é escravizar-se, é ser escravizada. Parece-nos que não é isso. Ok. Lot, então, é uma questão muito interessante. Vamos partir do ponto de vista de considerar, de valorizar a diferença. Por um lado. O que eu quero dizer com isto? O casal tem que saber que todos são diferentes. Isto na questão anatômica, na questão hormonal, questão do caráter.
todos somos diferentes. A mulher é diferente do homem, tem um cérebro diferente do homem, o homem tem o cérebro diferente da mulher. Consequentemente, a atitude, o comportamento da mulher nunca vai ser igual do homem, ao do homem. Por isso, o homem tem que conhecer a mulher na sua diferença, tem que aceitá-la na sua diferença. A mulher também tem que saber que o homem é diferente, tem cérebro diferente, consequentemente tem um comportamento diferente e tem que aceitá-lo como ele é. Isto harmoniza-se, unido harmoniza-se na diferença. Agora, quando nós sabemos isto, pensamos que a mulher tem que agir como eu. Não. A mulher também pensa que o homem tem que agir como eu. Então, há fricções, há conflitos. E não há distribuição de papéis. O que a mulher deve fazer dentro da sua estrutura mental, como mulher? E recordo-me, falou um pouco da necessidade da mulher. As necessidades da mulher são diferentes da necessidade do homem. Sim, são diferentes por causa da sua estrutura hormonal. Exato. E da sua estrutura mental. É só um exemplo, uma vírgulazinha, uma digressãozinha. O hemisfério esquerdo da mulher cerebral é maior que o hemisfério esquerdo do homem. O hemisfério direito do homem é maior em relação ao hemisfério direito da mulher. O que significa? Os neurocientistas dizem que o hemisfério esquerdo da mulher, o hemisfério esquerdo é dominante, tem as funções executivas mais importantes. E, sendo maior, essas estruturas que respondem por essas funções executivas também são maiores. É assim que a estrutura, por exemplo, emocional é maior na mulher. E por isso a mulher é muito mais emocionada que o homem. E o Lote, o Donga, nunca viram um homem a chorar ou a desmaiar no cemitério. Mas as mulheres desmaiam porque tem a estrutura emocional maior. E por isso amam mais. E por isso a primeira necessidade da mulher é o amor. Essa é a primeira necessidade por causa da sua estrutura anatômico-fisiológica cerebral. A mulher tem uma memória excelente. A área da memória fica no hemisfério esquerdo. E por isso os neurocientistas dizem que a mulher é mais inteligente que o homem 3%, por causa da memória excelente que tem. Então, para dizer que a nível do casal, é importante o casal saber que somos diferentes e temos que nos harmonizar na diferença. A mulher aproveitar do positivo do homem, o homem aproveitar do positivo da mulher. Isso é muito interessante. Agora, falou da submissão. Em casa ou no lar, não pode haver submissos e não submissos. Dizem que o homem é chefe, sim senhor, mas todos têm que se ajudar a elevar, a desenvolver a casa. E a mulher não pode sentir-se e estar debaixo dos pés do marido. A casa é dos dois. Chama-se lar. E se não tiverem essa noção de que os dois têm que manter a casa, têm que desenvolver a casa, o que acontece? O lar, vamos ver, LAR, não é isso? Certo. Fica lugar de outro risco. Em vez de lugar de abrigo, fica lugar de outro risco. Então, o homem pode apanhar trombose por causa do lar, a mulher pode apanhar AVC por causa do lar, pode ser um hipertenso, digamos, permanente por causa do lar, exatamente porque não se harmonizam. Então, é preciso ter isso em conta, a diferença e a questão da submissão. Submissão significa que cada um tem que fazer as tarefas que lhe competem. A mulher fazer as tarefas que lhe competem como mulher, Exato. que cabe dentro da sua estrutura anatômico-fisiológica feminina, e o homem fazer o que lhe compete como homem. E certo. Tudo isso junto desenvolve a casa. Principalmente para aqueles que querem agora formar as suas famílias. Tem muitos jovens que nos acompanham neste momento no nosso podcast Lapidação Mental, onde eles devem estar a aprender alguma coisa, principalmente para começar a formar a sua família. Exato. E como nós estamos aqui a desenvolver a família
como base da sociedade, e ela, quando é bem estruturada, temos o sucesso garantido ao nível social. Queria aqui pedir mais alguma citação. Se existe um livro, além do que o doutor acabou de citar, ou o meu convidado, o Vianney, acabou de citar, Mac, é o McGraw, é isso? McGraw, sim. McGraw. Existe mais um livro que podemos recomendar para o nosso telespectador que nesse momento acompanha o nosso podcast, já que não é possível esgotar todo o conhecimento que temos em poucos minutos, que poderíamos então... Temos vários autores de vários livros, por exemplo, recordo-me de Morgan, recordo-me de uma autora também europeia, mas vamos fazer o seguinte, eu tenho catalogado esses livros, depois vou passar, vocês vão passar depois para a nossa comunidade que nos... Para o nosso telespectador que nos acompanha, pedimos então que partilhe e compartilhe este conteúdo com mais pessoas que podem ter a necessidade de poder então assistir o nosso podcast. Estávamos a falar de elementos que podem nos ajudar a orientar aquilo que é a nossa sociedade. Falamos de terapias, falamos de workshop, estamos agora aqui a desmistificar aquilo que seriam os livros que poderíamos orientar. Citamos alguns. Para aqueles que puderem então nos acompanhar e compartilhar o nosso conteúdo, vão encontrar esta informação toda no nosso canal. Basta comentar e nós vamos disponibilizar estes livros que nos próximos dias estarão disponíveis também no nosso canal Lapidação Mental. Como não é possível esgotar todo o conhecimento que nós temos, o tempo não nos espera, gostava de pedir ao meu convidado Vianney qual é o conselho que daria para uma família que neste momento está a passar por dificuldades sobre resolução de conflitos. Como seria então esta resolução harmoniosa dentro da família para que tenha prosperidade garantida ao nível econômico? Ok, muito obrigado, Ndongwa. Um dos conselhos é isso que eu acabei de dizer. Tanto, as famílias têm que se conhecer. Tanto, a mulher tem que conhecer o marido, o marido conhecer a mulher, suas diferenças, para que os dois se possam ajudar na formação. Para cada um aproveite o positivo do outro, e isto vai conduzir à resolução fácil de conflito, ou seja, a valorização familiar, cada um valorizar o outro. Aceitação familiar, cada um aceitar o outro como ele é. O compromisso familiar, e isso vai conduzir a que haja um amor que chamamos amor genuíno ou amor incondicional. E com o amor incondicional pode-se dirimir conflitos, porque tanto, o amor serve, digamos, de óleo lubrificante do lar. E também que haja comunicação dentro do lar. E uma das situações que tem danificado os lares é a falta de comunicação, cada um por si. Havendo comunicação, há entrosamento de pensamento, há aproveitamento do pensamento de um e do outro, e isto vai fazer com que os conflitos não existam. E os conflitos resolvem-se exatamente com a comunicação. Então, a comunicação é o óleo lubrificante do lar, de cada lar. Sem comunicação, não há como resolver conflitos, há separações, há situações dolorosas, e alguns vão morrendo em silêncio aos poucos, porque não conseguem comunicar-se, não fazem a catarse. A catarse de psicologia significa descarga emocional. Então isso passa necessariamente pela comunicação. E também há que ter em conta a sinceridade no lar. Abertura, sinceridade, honestidade. Isto tudo vai conduzir a que haja possibilidades ou haja facilidade de dirimir conflitos.
E agora, quando houver mentiras, e por outra vez vamos falar da mentira, entra na psicologia da mentira, e quando houver mentira sentimental, mentira perigosa, isso é só tipo de mentiras. Vamos tratar de outra vez, por outra vez. Pronto. Então, em suma, é preciso que haja comunicação, é preciso que haja, primeiro, o amor, sinceridade, para que se dirimam conflitos no lar. Pronto. Na verdade, o tema foi muito bem colocado e o desenvolvimento dos pontos, o meu convidado, Vianek, especialista em educação familiar, traz muita bagagem para o nosso conteúdo, mas o tempo não nos espera. Isso faz com que, para que eles puderem saber mais sobre o tema em questão, poderão então compartilhar determinadas informações a partir do nosso canal, para dizer que hoje nós estamos a tratar ou tratamos do conteúdo ou do tema que fala sobre família bem resolvida, prosperidade garantida. Vimos os vários tipos de famílias que nós podemos ter, como famílias nucleares, famílias biparental, famílias monoparental e famílias extensas, e ainda conseguimos perceber que existem outros tipos de famílias que abarcam a convivência social, desde as famílias empresariais, famílias religiosas e outros tipos de família. Assim sendo, se você se identificou com o conteúdo que nós estamos aqui a tratar e acredite que a transformação das nossas famílias passa por uma resolução de conversa harmoniosa para tratar ou conseguirmos ter prosperidade, inscreva-se no nosso canal, compartilhe, e que dentro de pouco tempo nós estaremos então a disponibilizar mais conteúdo a respeito do nosso canal. Lotte, se tivesses que resumir a importância da família em menos de 1 minuto, o que é que tu dirias sobre a mesma? Família é a base de tudo, sem a qual é impossível prosperar, crescer e progredir. Eu costumo dizer que na família existem 3 aspectos. Dentro da família existe uma casa, a casa que os construtores constroem, uma casa estrutural. Mas só que dentro dessa casa tem que existir outra segunda componente, que chama-se lar. Lar é aquilo que os dois constroem. Entretanto, entendimento, desentendimento, perceber que somos complexos, entender um pouco a complexidade humana, nós somos seres únicos, e unicidade, vamos aqui perceber que Deus criou-nos a imagem e semelhança, mas não nos repetiu sequer nenhum de nós. Somos mais do que 8 bilhões, mas não existe repetição alguma. Existe outro terceiro fator, que chama-se morada. Quando a nossa casa estiver assente sobre casa, aquilo na qual moramos, lar, é o entendimento, é o amor, é a compaixão, é o entendimento, e a morada é ter o Altíssimo como nosso protetor, nós estaremos muito bem garantidos. E de lembrar que existem aqui 3 processos que também nos podiam ajudar na alavancagem, no crescimento familiar, que é mudança, melhora e transformação. O que é mudança? Vai ser a transposição geográfica, tirar de um lado para outro. Melhorar é como que lapidar alguma coisa que pode ressurgir ao mesmo tempo. Já a transformação não tem volta. Eu costumo dizer que devemos nos transformar. E o primeiro que se transforma a família toda. Muito obrigado. Meu convidado, Anastácio Vianek, em 1 minuto, como resumirias a importância da família para aquele que está a nos acompanhar neste momento? Ok, Dongo. A família é de veras importante, porque não há sociedade sem família. Não há desenvolvimento sem família. Não há prosperidade sem família. Tudo parte da família. E se tivermos em conta o equilíbrio mental, todo o equilíbrio mental tem a base na família. Família desestruturada, desequilíbrio mental, e
e desequilíbrio social. Família bem estruturada, equilíbrio mental e equilíbrio social. E então, a família é o alicerce de toda a vida humana. Podemos afirmar assim, é o alicerce de toda a vida humana. Tudo parte da família. E tudo gera-se a partir da família. E então, e por isso a família, a nível do mundo, a nível do planeta, nada pode substituir a família. E daí dissemos que a família marca a diferença em tudo. O nosso caráter, a nossa personalidade, a nossa vida futura depende da família. Se temos gente equilibrada, gente com bom comportamento, com boa personalidade, se temos gente delinquente, gente assaltante, gente com comportamento desviante, tudo isso é produto da família. E por isso temos que ter valor, ou temos que ter em conta o valor máximo da importância da família. É importante a família para todos nós. E todos nós somos oriundos da família, seja que for. Muito obrigado. Pronto. Com estas palavras, damos então o término do nosso podcast. Se você gostou do tema que nós estamos, ou do tema que nós abordamos, família bem-sucedida, prosperidade garantida, compartilhe e que deixe uma mensagem no nosso conteúdo para que consigamos disponibilizar, e também podes dar alguma sugestão sobre os próximos temas que nós abordaremos para podermos então trazer mais conteúdo a respeito daquilo que é a educação familiar na nossa sociedade de hoje. Por isso, curta, compartilhe e recomende o nosso canal. Muito obrigado mais uma vez aos meus convidados por terem vindo, estando aqui a desenvolver esse tema de extrema importância.